Estamos aqui em mais um Papo Iluminar, nosso segundo episódio no Outubro Rosa para falar sobre assuntos associados ao diagnóstico de câncer de mama. E hoje nós estamos aqui com a Daíse Marques, psicóloga clínica e organizacional, para falar um pouco sobre o peso do diagnóstico, rotina, trabalho, como tudo isso se reconfigura diante de um diagnóstico. Seja muito bem-vinda, Daíse. Obrigada pelo convite. É muito bom ter esse espaço aqui para que a gente consiga dialogar de forma mais próxima sobre a mulher como um todo, mas especificamente como é que o diagnóstico chega e envolve tanto, né, em todas as esferas dessa mulher. E a Daíse, ela iniciou como psicóloga organizacional, não foi, Daíse? Sim. E lá dentro foi quando você percebeu a importância de compreender a saúde mental para além do trabalho, para além do propósito. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu sempre acreditei que o trabalho, ele é como uma porta para que o indivíduo ele se identifique. A gente não fala, eu estou como psicóloga, assim, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, eu sou isso. Então, o trabalho é parte da identificação de como o indivíduo ele se enxerga, e eu acredito nisso, que o trabalho ele é realizador de sonhos. Mas para além disso, existe uma complexidade do ser que também ela é interessante, que também faz parte dessa identificação, que vai muito mais de uma nomenclatura, mas muito mais sentida. E foi esse sentimento que me fez entrar na clínica, de entender a complexidade do trabalho nesse indivíduo que sente, que vive e que é inteiro dentro daquilo como ele se conhece. A gente precisa sempre lembrar que nós não somos uma parte, nós somos o todo. Sim. Nós não estamos fragmentados, nós não temos como ser alguém completamente diferente no trabalho, sermos outra pessoa dentro de casa, sermos outra pessoa no meio social, nas nossas comunidades de uma forma geral. Nós somos quem nós somos. Claro que nós abrimos espaço, né, para que o outro perceba ou veja algo que está em nós, quem somos nós, de acordo com aquilo que a gente acredita que pode ser mostrado para as pessoas. Mas isso não significa que a gente tenha aí diversas personalidades. A gente tem uma fala, né, que fala assim, quando eu vou pro trabalho eu deixo os meus problemas atrás da porta. Não acredito nessa frase. Quando eu vou para o trabalho, todos os meus problemas, eles me acompanham. E aí dentro do trabalho eu dou espaço para que esses problemas eles sejam aflorados e trabalhados ou não. E da mesma forma, os meus problemas de trabalho, eles me acompanham onde quer que eu vá, porque eu sou única. Mas o espaço, ele traduz aquilo que eu posso acessar ou não, né? E também a companhia, as pessoas, é a partir disso que eu vou viabilizando onde é que eu consigo acessar e o quê. Mas somos seres únicos, né? E essas emoções, sejam elas boas ou ruins, ou trabalhadas ou não, continuam comigo. E é diante de esse aspecto, diante dessa visão, nós temos aqui algumas perguntas para a Daíse, considerando um contexto de diagnóstico de câncer de mama, mulher. Né? Nós, mulheres, já temos um estigma, uma visão de que nós precisamos dar conta de tudo. Nós temos uma visão de que precisamos dar conta do trabalho, dar conta das tarefas domésticas, dar conta do cuidado com o outro, família. Enfim, nós olhamos sempre para fora, sempre para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que precisa ser apresentado, entregue, o serviço de uma forma geral. E fica lá embaixo, lá no finalzinho da lista, o cuidado conosco. É a síndrome da Mulher Maravilha, né? A gente tem muitas coisas para dar conta e precisa dar conta mesmo, de forma eficiente. E quando o diagnóstico ele chega para que dê uma pausa. Você tem que dar muitas coisas, mas quem está ali embaixo da lista precisa estar no topo, precisa olhar para esse momento com mais atenção.
não só o que gerou, né, o diagnóstico, mas as emoções que estão sendo envolvidas para isso. E quando eu falo de diagnóstico, eu falo não só do câncer de mama, mas de qualquer um diagnóstico. Em específico, o câncer de mama, que alcança aí as mulheres de forma majoritária. Então, é essa figura, né, mulher, que tem muitas vezes filhos, casa, trabalho, redes sociais, e redes sociais que eu falo contextos sociais para dar conta, e ela é a última. Aí a gente fala do autocuidado, né, que também perpassa ali pela imagem dessa mulher, e não do cuidado em si, das emoções e daquilo que ela sente em cada um desses contextos e até mesmo o que sente a partir desse diagnóstico e com esse diagnóstico. E o que muda na vida de uma mulher diante de um diagnóstico como esse? Muda tudo. Muda tudo. Essa mulher agora precisa reorganizar, né? Reorganizar não só o tempo, mas reorganizar demandas, reorganizar sentimentos, sentidos também, né? Os lugares em que cada coisa ela ocupa, porque perpassa também pela mente dessa mulher agora a finitude, né? Então, e se eu for embora? E se eu não conseguir dar conta? Se a cura lá não chegar? Como é que vai ficar essas outras coisas que eu dou conta, né? Então, agora o sentido que dá-se para a vida e naquilo que ela desempenha ganha outro sentido. Então, é o reorganizar da vida para que as coisas elas continuem fluindo com ela ou sem ela, ou a partir dela. Sim. Então, é um cenário, um contexto em que muda não só o sentido, mas como as coisas elas ganham de configuração. E como reorganizar, né, a vida após um diagnóstico tão desafiador? Então, primeiro é entender que essa Mulher Maravilha, essa síndrome da Mulher Maravilha, ela não dá tempo mais de existir. Não tem mais espaço para que ela exista. Então, o que é feito de 2 mãos agora precisa ser feito de 4, 6 mãos. Isso quer dizer que ela precisa dar espaço para que outras pessoas estejam dentro dessa rede de apoio, né? Então, o que ela dava conta sozinha, é preciso abrir espaço para que outras pessoas a ajudem para que ela consiga dar conta ali da vida, né? Nós sabemos que a realidade brasileira é uma realidade muito ampla em diversos aspectos. Se a gente parar para pensar as configurações familiares, nem sempre essa mulher ela tem o suporte, o apoio que ela necessita ali naquele momento. Sim. Nem sempre ela tem o contexto de vida dela permite que ela tenha ali o apoio de muitas pessoas. Mas ainda assim sabemos que existe também uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. A mulher ela tem essa necessidade de perceber que ela realmente dá conta daquilo que foi designado a ela fazer. E quando há uma necessidade de pedir ajuda, é como se ela tivesse fracassado, né? A mulher ela precisa primeiro reconhecer que precisa dessa ajuda, né? E dentro do diagnóstico de câncer, ela precisa abrir mão desse lugar de dar conta de tudo e permitir que o outro ajude. E assim, como que o trabalho ele pode se tornar um fator de peso ou um fator de apoio na vida dessa mulher após o diagnóstico? O trabalho, como eu falei, ele é um ponto de identificação dessa mulher, né? Então, quando ela passa por tudo isso e se identifica no trabalho como algo prazeroso, em que tem um ambiente acolhedor, em que a atividade que ela exerce também reforça essa identidade dela como mulher, como aquela que realiza, aquela que tem não só objetivos, mas que consegue cumprir o que ela se propõe, vem com peso, vem com um espaço de assim, aqui eu consigo realizar, aqui eu consigo dar conta. Então vem como refrigério para essa mulher que está em sofrimento e encontra no trabalho ainda a identificação, a realização, as possibilidades da vida.
Mas esse ambiente de trabalho também pode ser um ambiente adoecedor quando o ambiente de trabalho não enxerga ela como alguém que produz, e sim como o que ela produz, como capacidade produtora, né, de realização de metas, de alcance, números. Então esse ambiente passa a ser um ambiente de cobrança. Para além do diagnóstico, para além do tratamento, para além da vida, ainda tem um trabalho para dar conta. Então ele sai desse lugar de prazer e vem um lugar também de cobrança. E aí vem uma cobrança mais adoecedora, de tipo, eu ainda tenho que lidar com o tratamento, que é consultas, exames, o próprio mal-estar eu ainda tenho ali. Cobranças de eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que lidar com esse lugar, né, de provar alguma coisa, de continuar dando resultados, ainda que esteja passando por um momento de vulnerabilidade. Então é uma linha entre o prazer, em que é proporcionado a partir daquilo que ela executa, entre o peso daquilo que ela executa, continuar tendo a mesma produtividade, o mesmo resultado, ainda que em sofrimento. Bom, você falou sobre essa relação da mulher com o trabalho e me fez pensar um pouco sobre o quanto que nós ainda tentamos nos adequar a uma realidade que ainda é muito masculina. Nós precisamos lembrar que, sim, nós precisamos ocupar os espaços de trabalho, nós precisamos ocupar os espaços, né, as profissões que estão aí disponíveis, tanto quanto o homem, porém nós precisamos encontrar o nosso jeito de trabalhar, a forma do feminino trabalhar. E quando eu falo disso, eu falo sobre o quanto que desconsideramos detalhes que são exclusivos do feminino, da mulher. Nós ainda não encontramos a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de produzir, considerando os aspectos femininos que somente nós, conseguimos identificar e perceber. E eu não estou falando somente do período menstrual, eu não estou falando somente de tensão pré-menstrual, porque as pessoas falam muito disso, né? Tanto que hoje a gente ainda tem um índice muito grande de pessoas que questionam muito sobre a mulher ser mãe ou não, tem filho, não tem filho, como que é a sua rotina, como se nós, para que a gente trabalhasse, né, para que nós trabalhássemos, nós precisássemos abrir mão da nossa vida pessoal. Porque, na verdade, a ideia que as pessoas têm é que o homem abre mão desse lugar facilmente, porque tem uma cuidadora, uma pessoa para cuidar dele, da família, dos filhos, enfim. E considerando isso, nós podemos perceber o quanto que a gente ainda precisa construir esse lugar, construir uma rotina feminina diante desse contexto. E diante disso, aí é que entra um ponto que eu acho que é importante. Uma mulher trabalhando em uma organização, ocupando espaços, sejam eles de liderança ou qualquer outra tarefa que foi designada, e aí vem um contexto de diagnóstico de câncer que faz com que essa mulher também reveja a sua forma de trabalhar. Mas diante de tudo isso, o trabalho, como que esse trabalho pode agravar o sofrimento dessa mulher? Dentro do ambiente de trabalho, essa mulher ainda precisa provar que dá conta, né? Então, quando chega o diagnóstico, ela já está nesse caminho de provar que ela consegue dar conta, e agora, para além do que ela já dá conta também, esse diagnóstico. Se a empresa ela não se reorganizar para flexibilizar a vida dessa mulher, ela vai ter uma sobrecarga, né? Dá conta de tratamento, dá conta de família, dá conta das expectativas do mercado de trabalho, dessa posição em que ela lutou para conquistar. Então não é só o peso de viver o tratamento, mas e se eu viver o tratamento, como é que vai ficar o meu trabalho? Né? Então, como é que vai ficar a minha imagem no trabalho, as minhas possibilidades na vida? Então, é um esforço muito maior dessa pessoa que já tem um esforço em não cuidar de si para sustentar aquilo que deseja, sustentar todas as camadas da própria vida. Então, o trabalho ele se torna pesado, no sentido de continuar provando que dar conta, mesmo que seja mulher.
Porque esse é o X da questão, né? A mulher ela ainda tem que trabalhar muito mais do que o homem para provar aquele lugar. E o câncer de mama, especificamente, ele vem para mexer com essa feminilidade, né, dessa mulher que tem ocupado espaços que talvez antes sejam ocupados por figuras masculinas. Então é complexo, mas o trabalho perpassa pelo lugar de identificação, mas pode ser sim um lugar também adoecedor para essa mulher que possui esse diagnóstico. O que você me trouxe me fez pensar aqui com relação aos ajustes organizacionais. Sabemos que as organizações, elas ainda não... Algumas organizações pensam em campanhas, fazem algumas campanhas de divulgação, mas elas não têm ainda um plano de ação mais robusto quando se trata de um assunto como esse, adoecimento, né? Adoecimento mental, adoecimento físico, algo relacionado ao ser humano, né? Que nós somos humanos, nós vamos adoecer sim, nós vamos vivenciar situações difíceis na vida, problemas diversos, mas as organizações elas ainda têm uma dificuldade muito grande de fazer ajustes perante esses percalços da vida. O que você acredita? Como você acredita que pode acontecer esses ajustes? A gente fala de empresas e empresas. O contexto de saúde mental ainda é muito de campanhas, né? Porque a gente acha que não, é 1 ou 2, então a gente faz ali, né? Sobrecarrega a equipe, mas dá conta. Então é muito distante, né, esse diagnóstico. Não, é 1 ou 2. Mas falar sobre é diferente de viver, né? O mercado de trabalho, ele ainda é muito fechado nas questões de saúde mental, mas de alguns anos para cá tem-se a necessidade de ter um outro olhar. Ainda caminha em passos curtos, mas caminha sim, para temáticas a respeito de saúde mental, e aí abrangendo, né, todas as questões de ansiedade, depressão e todas as outras, inclusive, né, as demandas de câncer de mama, câncer de próstata também. Então, mas olhando especificamente para o contexto de câncer de mama, que acomete mulheres em sua maioria, traz aí um cuidado maior para a empresa, que a maioria das vezes, a depender do ramo, lida com muito mais quantitativo de mulheres. A gente tem uma frase que diz assim: quem cuida de quem cuida, né? Então, a mulher que se propõe a cuidar muito, né? De estar sempre cuidando de um, cuidando do outro, não cuida de si. Mas essa mulher, ela ocupa um importante papel dentro ali do seu contexto de trabalho. E por mais que ela prove que ela dá conta, de que tem que abrir mão de si mesmo para dar conta do trabalho, se o ambiente de trabalho ele não for flexível para abraçar essa mulher, ele vai expelir. Ele vai substituir essa mulher, né? E aí talvez os danos com essa mulher e com outras também, né? Que se fez isso com ela, vai fazer comigo também. Vai ser muito mais danoso. Então, o Outubro Rosa, ela vem como campanhas de, olha, a gente precisa ter um foco não só no outubro, mas um olhar sobre a organização, um olhar para a empresa de que são doenças cada vez mais constantes, cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, precisa montar uma estrutura que abrace essa mulher sem deixar que ela sinta que está diminuindo de performance. E sem sobrecarregar também a equipe em que essa mulher ela faz parte. Porque eu livro de uma, mas eu pioro em outras. E aí, esse piorar de sobrecarga de trabalho, eu também posso acometer as outras pessoas da equipe com outros tipos de doença. Então, não é só... não, a gente abraça a mulher, ela tem a flexibilidade de ir nas consultas porque a equipe dá conta. É montar estratégias para abraçar essa mulher, mas abraçar a equipe também, no qual essa mulher ou as mulheres elas estão dentro desse contexto, né, de diagnóstico.
Então, isso perpassa pela figura do líder, perpassa pela cultura organizacional como um todo. Então, eu acho que importante é que quem está no topo da cadeia, né, topo ali da pirâmide, olhe para as questões de saúde mental também de forma estratégica. Eu acolho a mulher porque a minha empresa, ela olha no indivíduo não como número, mas como alguém importante, como de fato um recurso humano, no sentido de humano não de pessoa, mas de humanidade. Eu acho que esse é o caminho para a organização, né? Para os dias atuais. Caminhar por essa linha de olhar o indivíduo, a mulher especificamente, que é em maior número, né, em determinadas empresas, para esse olhar mais sensível e acolhedor. Talvez performe melhor. O que o Outubro Rosa pode nos lembrar para além da prevenção? Que mulheres, apesar da sua fortaleza em si, são pessoas. São pessoas que sentem, que vivem e que muitas vezes dão além de si mesmo para o outro. Então, o Outubro Rosa vem lembrar que somos humanas e também sentimos que abrir mão de si mesmo para cuidar do outro é um cuidar pela metade. Quando no avião, por exemplo, quando acontece alguma coisa que as máscaras caem, eu preciso colocar em mim para colocar no outro. É mais ou menos isso. O Outubro Rosa vem nos lembrar que cuidar de si é um ato de amor com quem está ao nosso redor. Né? Se eu cuido de mim, eu tenho capacidade, habilidades e possibilidades de cuidar do outro também. Então, o Outubro Rosa vem nos lembrar que somos mais importantes não pelo que fazemos, mas por quem somos. Não é uma tarefa fácil. Não, é um desafio. Se trata de mudar toda a realidade da compreensão que nós temos. Se trata de mudar a nossa visão quando se trata da forma como nós fomos criadas, da visão coletiva da mulher. Todas as vezes que alguém pensa na mulher, pensa sempre na delicadeza, no cuidado. Se observarmos quantas profissões a maioria das pessoas é do gênero feminino, nós podemos observar que as profissões elas estão sempre associadas ao cuidado, fisioterapia, psicologia, né? E tantos outros, enfermagem. É olhar também o quanto que a gente precisa desconstruir essa ideia, não de que nós não podemos cuidar do outro, podemos ser femininas, podemos ser delicadas se a gente quiser, a gente pode também não ser delicada se a gente não quiser, tá? Mas o que importa de verdade é que nós não deixemos a nossa essência se apagar, aquilo que faz sentido para nós se apagar, porque não é bem-vindo ao nosso meio. Imagina, se a minha delicadeza, o meu jeito de ser não é bem-vindo, então eu não sou bem-vinda. Essencialmente, a mulher ela tem isso muito natural, né? Do cuidado, do ser, culturalmente, né? E até a própria existência da mulher foi muito do fazer, né? Do fazer pelo outro, de ter que. E hoje existe uma configuração meio que social mesmo, né? Das possibilidades. Então, a mulher, ela cria muitas possibilidades de ser quem ela gostaria de ser, mas sem deixar de viver essa verdade, né? De quem ela é, do que ela pode fazer. E isso fala de essência, isso fala de possibilidades, isso fala de sociedade, fala de muitas camadas, né? Que a gente poderia falar horas aqui. Mas que nesse Outubro Rosa não se fale de características de uma mulher ou de um grupo de mulheres, mas que fale com a humanidade em si, né? De olhar para o outro com esse olhar humano, de cuidado mesmo, né? De falar assim, olha,
essa mulher, independente da característica dela, de sensível, mais meiga ou mais bruta, né, com características mais diferentes, mas que existe um outro sentir, né, por trás disso. Por trás das características e comportamentos existe um sentir, e que olhar para esse sentir é que é o importante, né? Alguém que cuida também merece cuidado. E não é só cuidado a nível de beleza, é cuidado de cuidar mesmo, né? De ter uma atenção nesse sentimento e no próprio contexto, especificamente do Outubro Rosa de um câncer, né? Que mexe tanto. Mexe aí em tratamentos que às vezes são invasivos, né? De que precisa de descanso, precisa de tantos cenários diferentes, né? Hospital, casa, trabalho, filhos, parentes e etc. E que aceitar também essa vulnerabilidade é aceitar esse cuidado, né? Então, eu acho que um movimento social importante, o Outubro Rosa, como mulher especificamente, é olhar para o indivíduo como humano. Qual mensagem você deixa para as mulheres que amam a sua profissão, que gostam de trabalhar, que têm, né, um amor pelo que faz, mas que nesse momento está vivenciando um momento de pausar, de olhar para si por conta do tratamento do câncer? O trabalho, ele é realizador de sonhos. E isso independente da profissão, independente da atividade laboral que se exerça, é realizador de sonhos. Então, para quem está vivendo isso, parar é também uma forma de melhorar, de ter alta performance. Ou se a gente não para descansar, o nosso corpo ele vai parar. Nós não somos uma máquina, somos humanos, né? Que desempenha funções, mas que também não é um merecimento, mas uma necessidade de descansar para alcançar voos maiores. Então, continuar produzindo, continuar trabalhando, mas dar espaço para o sentir é também dar espaço para que os sonhos eles aconteçam de forma mais qualitativamente falando, com mais amplitude e com mais essência também. O cuidado, o tratamento, ele também é uma forma de autocuidado. Então, que esse trabalho não seja um trabalho de peso, mas que um facilitador desses sonhos em qualidade de vida. Então, viva o seu tempo, o seu momento, sinta o seu momento e voe mais alto. Nem sempre esse movimento desenfreado do trabalho significa produtividade. Sim. A produtividade também perpassa pelo lugar do descanso, da reflexão, da autorreflexão e de olhar para dentro. Eu quero agradecer a você, Daíse, por esse momento, por estar aqui falando um pouco sobre esse tema tão importante. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco até agora. Quero dizer que continuamos com a nossa campanha no dia 25 de outubro. Teremos o Dia Rosa, né? O Dia Rosa aqui no nosso consultório luminar. Então, se você é de Salvador e região metropolitana e tem interesse em agendar uma sessão de terapia complementar com a nossa fisioterapeuta Verônica Xavier, ela trará aqui para nós um momento de autocuidado, de tranquilidade, um momento de muita paz. Então, quem tiver interesse, clica no link que está aí na descrição e fala conosco através do nosso WhatsApp. Agradecemos mais uma vez. Até o próximo episódio.